Fala torcedor rubro-negro, já deixa o like agora mesmo para fortalecer o canal, se inscreve se ainda não é inscrito porque a informação de hoje é simplesmente histórica, e presta muita atenção, porque o que está prestes a acontecer pode mudar completamente a relação do Flamengo com tecnologia, inovação, mercado internacional e futuro financeiro do clube. Hoje a notícia é daquelas que ninguém imaginava ouvir há alguns anos. A Tesla, uma das empresas mais valiosas, tecnológicas e influentes do planeta, reagiu à pressão do mercado e prometeu investimento histórico em um projeto envolvendo o Flamengo. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Tesla e Flamengo sendo colocados na mesma frase dentro de um contexto real de negociação, projeção e investimento de grande porte. E antes que alguém fale que isso é devaneio, sonho ou especulação vazia, eu já vou avisando. Existe movimento real, existe interesse real, existe estudo técnico e existe estratégia de mercado por trás disso. O mundo do futebol mudou. O Flamengo mudou. E agora o Flamengo entra de vez na rota das grandes empresas globais de tecnologia e inovação. O que está em jogo aqui não é apenas patrocínio, não é apenas marketing, não é apenas estampar uma marca na camisa. O que está em jogo é um projeto estrutural que envolve energia, mobilidade, sustentabilidade, tecnologia de ponta, centros de treinamento inteligentes, modernização de instalações e, principalmente, a transformação do Flamengo em um clube ainda mais alinhado com o futebol do futuro. E vamos ser muito claros aqui. Se há 10 ou 15 anos alguém dissesse que uma empresa de tecnologia de nível mundial estaria cogitando investir pesado em um projeto ligado ao Flamengo, muita gente iria rir. Hoje, ninguém ri mais. Hoje, o Flamengo tem números, tem marca, tem alcance, tem visibilidade, tem audiência global e tem credibilidade administrativa para sentar na mesa com qualquer gigante do planeta. Agora vamos entender como isso começou. Nos últimos meses, cresceu de forma absurda a pressão do mercado sobre grandes empresas para que elas se conectem a projetos de impacto social, esportivo e sustentável em escala global. Não basta mais vender produto. As empresas querem estar associadas a causas, a impacto, a grandes comunidades. E poucas comunidades no mundo são tão grandes, engajadas e apaixonadas quanto a torcida do Flamengo. O Flamengo hoje não é apenas um clube. Ele é uma plataforma de mídia, uma potência de consumo, uma vitrine internacional com milhões de pessoas acompanhando tudo o que acontece diariamente. Para uma empresa que busca visibilidade global, engajamento massivo e conexão emocional com o público, o Flamengo se torna um ativo extremamente valioso. E foi exatamente nesse contexto que começou a aproximação. Estudo de mercado, análise de público, projeção de alcance, levantamento de dados sobre engajamento digital, consumo de produtos licenciados, presença em redes sociais, audiência de jogos no Brasil e no exterior. Tudo isso foi mapeado. E os números impressionam qualquer multinacional. A partir daí, começaram as conversas iniciais de bastidores. Sem anúncio, sem coletiva, sem vazamento oficial. Conversas técnicas, de viabilidade, de conceito, de modelo de negócio. E quanto mais se aprofundava, mais o projeto ganhava força. Mas aí veio a pressão do mercado. Investidores cobrando posicionamento da Tesla em projetos globais de impacto além do setor automotivo. Cobrança por diversificação de atuação, por presença em comunidades gigantes, por investimento em energia limpa, infraestrutura e tecnologias aplicadas a outros setores além dos veículos elétricos. E o futebol, hoje, é uma das maiores vitrines do planeta para esse tipo de posicionamento. E entre dezenas de possibilidades no mundo inteiro, o nome Flamengo começou a ganhar cada vez mais força dentro dessas discussões. Não por acaso. O Flamengo é, disparado, a maior vitrine esportiva da América do Sul. Nenhum clube do continente tem o alcance, a torcida, a audiência e o poder de engajamento que o Flamengo tem. Então a promessa de um investimento histórico surge exatamente nesse contexto. Pressionado por investidores a apresentar projetos de escala global fora do eixo tradicional, a Tesla olha para o futebol como plataforma de expansão. E dentro do futebol sul-americano, o Flamengo aparece como parceiro perfeito. Agora, o torcedor precisa entender que quando se fala em projeto, não se fala simplesmente em patrocínio na camisa. O que está sendo estudado envolve algo muito mais profundo. Envolve infraestrutura energética, modernização de centros de treinamento, aplicação de tecnologia de ponta em preparação física, análise de desempenho, uso de inteligência artificial, soluções de sustentabilidade para estádios e até projetos de mobilidade ligados à operação de jogos. Estamos falando de um Flamengo mais tecnológico, mais eficiente, mais moderno, mais alinhado com padrões de clubes de elite mundial. Isso levanta o clube a um patamar completamente diferente do que estamos acostumados a ver no cenário sul-americano. Agora vamos entrar em um ponto que é fundamental.
Por que exatamente o Flamengo? Por que não outro clube do Brasil? Por que não um gigante da Argentina? Por que não um clube europeu? A resposta é simples e dura de engolir para muitos rivais: tamanho de mercado, paixão, visibilidade e retorno de investimento. O Flamengo entrega algo que pouquíssimos clubes no mundo conseguem entregar: audiência massiva em praticamente todos os jogos, engajamento absurdo nas redes sociais, consumo constante de produtos oficiais e uma comunidade que se envolve emocionalmente com tudo o que está ligado ao clube. Para uma marca global, isso é ouro. Outro fator é a fase institucional do Flamengo. Hoje o clube é visto como uma entidade organizada, estruturada financeiramente, com governança, controle de gastos e planejamento. Isso transmite segurança para qualquer investidor internacional. Nenhuma empresa séria apostaria cifras gigantescas em um projeto sem estabilidade administrativa mínima. E o Flamengo hoje oferece essa segurança. Agora vamos falar da reação do mercado à movimentação da Tesla. Quando surgiram os primeiros rumores nos bastidores, muitos analistas financeiros começaram a observar com mais atenção a possibilidade de entrada da empresa no futebol sul-americano. Isso mexeu com bolsas, gerou debates, atraiu outros players para o jogo. Porque quando uma gigante se movimenta, o mercado inteiro se reorganiza. Outras empresas de tecnologia passaram a estudar projetos semelhantes. Outras marcas começaram a olhar para o Flamengo com ainda mais interesse. Porque se a Tesla entra, isso valida o Flamengo como plataforma global de negócios. Isso sinaliza para o mundo que o clube ultrapassou definitivamente as fronteiras do futebol local. Mas é preciso deixar algo muito claro: promessa de investimento não significa contrato assinado. Existe um caminho longo entre interesse, estudos, validações, aprovações internas, reuniões com diretoria, análise jurídica, análise financeira e assinatura final. Tudo isso está em estágio de construção. Nada está fechado ainda. Mas o simples fato de esse tipo de conversa existir já é algo gigantesco. E agora vamos ao ponto mais sensível de todos: valores. Embora os números ainda sejam mantidos em absoluto sigilo, o que se comenta nos bastidores é que se trata de algo completamente fora da curva do futebol brasileiro. Não estamos falando de milhões comuns. Estamos falando de cifras que mudariam completamente a estrutura de investimento do clube em médio e longo prazo. Um projeto dessa natureza pode bancar modernização total de centros de treinamento, implementação de sistemas tecnológicos que hoje só existem em clubes de elite europeus, melhoria radical na recuperação física dos atletas, prevenção de lesões, análise de dados em tempo real, integração com categorias de base, tudo conectado por um mesmo ecossistema tecnológico. E isso não impacta apenas o futebol profissional. Impacta a base, impacta o feminino, impacta o entorno social, impacta projetos comunitários ligados ao clube. O alcance é gigantesco. Mas aqui entra também o fator político interno. Um projeto dessa magnitude mexe com interesses diversos dentro do clube. Conselheiros, grupos políticos, setores administrativos, todos querem participar, opinar, influenciar. E isso exige uma condução extremamente cuidadosa para que o clube não se divida internamente. Outro ponto importante: até que ponto um clube de futebol pode se associar de forma tão profunda a uma empresa de tecnologia sem perder sua identidade? Esse é um debate que já acontece nos corredores e que vai chegar com força às arquibancadas e às redes sociais. Parte da torcida vê isso como evolução natural. Outra parte teme descaracterização. É por isso que, segundo informações de bastidores, a diretoria estaria montando comissões específicas para analisar todos os impactos possíveis, não apenas os financeiros. Impactos culturais, institucionais, de imagem, de governança e até jurídicos. O Flamengo não pode errar nesse nível. Agora pense comigo: se esse projeto realmente se concretizar, o Flamengo pode se tornar referência mundial em aplicação de tecnologia no futebol fora da Europa. Isso muda completamente a forma como o clube é visto. Isso atrai jogadores que querem trabalhar com o que há de mais moderno. Isso atrai técnicos, profissionais de ciência de dados, fisiologistas, preparadores físicos de ponta. Tudo isso se traduz em vantagem esportiva. E vantagem esportiva, no futebol moderno, é construída tanto dentro de campo quanto fora dele. Mas como toda oportunidade gigante, o risco também é proporcional. Um projeto desse tamanho exige contrapartidas. Exige exposição de marca, exige cumprimento de metas, exige resultados. Nenhuma empresa desse porte entra apenas por paixão. Entra por estratégia. E estratégia envolve cobrança. O torcedor precisa entender que, caso isso avance, o Flamengo passará a ser ainda mais observado internacionalmente. Cada fracasso, cada crise,
cada polêmica tende a ganhar dimensão global. Isso é positivo em termos de visibilidade, mas exige maturidade institucional muito maior. Agora, vamos falar da pressão do mercado que levou a Tesla a prometer esse investimento. Nos últimos anos, grandes fundos de investimento têm cobrado das empresas participação ativa em projetos que gerem impacto social real. O futebol, gostando ou não, é uma ferramenta de transformação social poderosa. Ele movimenta comunidades, gera empregos, influencia comportamentos, cria pertencimento. Investir em um clube como o Flamengo significa impactar diretamente milhões de pessoas. Significa associar a marca a um símbolo cultural gigantesco. Isso tem valor que vai muito além das métricas tradicionais de publicidade. E é exatamente por isso que esse possível projeto vem sendo tratado internamente como algo estratégico para ambas as partes. Para o Flamengo, representaria um salto tecnológico e financeiro sem precedentes. Para a Tesla, representaria acesso direto a um dos maiores mercados consumidores e comunidades esportivas do planeta. Agora eu te pergunto, você tem noção do tamanho disso? Um clube brasileiro sendo tratado como plataforma estratégica global por uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Isso não é comum. Isso não acontece todo dia. Isso coloca o Flamengo em um patamar que pouquíssimos clubes fora da Europa atingiram. Mas muita água ainda vai rolar até qualquer anúncio oficial. O torcedor precisa ter cautela, mas também pode se permitir sonhar. Porque o que está sendo desenhado agora pode impactar o clube por décadas. No próximo bloco, eu vou trazer os possíveis formatos desse projeto, quais áreas seriam afetadas diretamente, como isso poderia impactar o futebol profissional, a base, o feminino, a estrutura do clube, os estádios, a experiência do torcedor e até o mercado de transferências. Vou falar também dos riscos, das críticas que já começam a surgir e do que pode dar errado se esse acordo não for bem construído. Então não sai do vídeo, porque o que vem agora é ainda mais pesado, mais profundo e mais decisivo para o futuro do Flamengo. Agora, meu amigo e minha amiga, vamos destrinchar na prática como esse projeto histórico pode funcionar, quais áreas do Flamengo seriam diretamente impactadas e por que esse possível investimento muda completamente o nível de estrutura do clube para os próximos anos. A primeira área que entraria imediatamente no radar é o centro de treinamento. O CT passaria por um processo de modernização tecnológica em nível de excelência mundial. Estamos falando de sistemas inteligentes de monitoramento físico, sensores aplicados em campo, análise de desempenho em tempo real, cruzamento de dados de esforço, desgaste, velocidade, aceleração, impacto, prevenção de lesões e recuperação muscular. Tudo isso integrado em uma única plataforma de dados. Hoje, os grandes clubes do mundo trabalham com ciência de dados em um nível altíssimo. Cada passada de um atleta é monitorada. Cada batimento, cada variação de carga muscular, cada índice de fadiga é registrado. Um projeto desse porte colocaria o Flamengo nesse mesmo padrão de elite. Isso significa menos lesões, mais rendimento físico ao longo da temporada e maior longevidade dos atletas em alto nível. Outro ponto central é a área de energia e sustentabilidade. O clube poderia implantar sistemas de geração de energia limpa em suas instalações, reduzir drasticamente custos com eletricidade, tornar seus centros autossuficientes e ainda criar um discurso forte de responsabilidade ambiental. Isso não é apenas imagem. Isso é economia no longo prazo e também alinhamento com tendências globais. Além disso, existe a possibilidade de modernização completa da infraestrutura elétrica de estádios utilizados pelo clube, seja em jogos, treinos ou grandes eventos. Iluminação inteligente, sistemas automatizados de consumo, redução de desperdício, controle climático avançado. Tudo isso impacta diretamente a operação do futebol. Agora vamos entrar em uma área que pouca gente pensa de imediato: a base. Um projeto desse tamanho não seria limitado ao time profissional. Pelo contrário, a base seria uma das áreas mais beneficiadas. Imagine jovens atletas sendo formados já dentro de um ambiente altamente tecnológico, onde cada treino é mensurado, cada evolução é acompanhada por dados, cada fragilidade é corrigida com precisão científica. Isso aumenta absurdamente a taxa de sucesso na formação, reduz erros de avaliação e valoriza ainda mais os futuros ativos do clube. E ativo de base bem formado significa mais dinheiro no futuro, mais jogadores prontos para o time principal e mais vendas estratégicas para o mercado internacional. O futebol feminino também entraria nesse pacote. Estrutura moderna, monitoramento físico de alto nível, recuperação avançada, padronização de processos. Isso coloca o Flamengo em posição de referência também no futebol feminino sul-americano, algo que poucas instituições hoje conseguem. Agora vamos falar de um impacto direto que o torcedor sentiria no dia a dia:
a experiência de jogo. Com um projeto tecnológico dessa magnitude, a tendência é uma transformação gradual na forma como o torcedor vive o Flamengo em dias de partida. Bilhetagem mais inteligente, acesso mais rápido aos estádios, integração com aplicativos, informações em tempo real, experiências interativas antes, durante e depois dos jogos. O futebol moderno não vive apenas do que acontece dentro de campo. Ele vive da experiência completa. Desde o momento em que o torcedor sai de casa até o momento em que volta. E isso é um campo gigantesco para a aplicação de tecnologia. Outro ponto que está sendo muito debatido é a questão da mobilidade. Projetos ligados ao transporte nos dias de jogos, organização de fluxo de torcedores, soluções mais sustentáveis para deslocamento, tudo isso está no radar. Em grandes mercados do mundo, o futebol já conversa diretamente com soluções de mobilidade urbana. O Flamengo poderia ser pioneiro nesse aspecto no Brasil. Agora vamos ao ponto que interessa diretamente à competitividade esportiva, a atração de jogadores. Quando um clube passa a oferecer uma das estruturas mais modernas do continente, isso se torna um argumento muito forte na hora de contratar. Jogadores de alto nível buscam cada vez mais ambientes profissionais, com tecnologia, ciência, cuidado físico e planejamento de carreira. Com uma estrutura dessa, o Flamengo se torna ainda mais atrativo para atletas que hoje preferem sair do Brasil muito cedo em busca desse nível de profissionalismo. Isso ajuda não só a contratar, mas principalmente a manter jogadores por mais tempo. Outro impacto gigante é na comissão técnica. Técnicos modernos trabalham cada vez mais baseados em dados, leitura de desempenho, inteligência artificial aplicada ao jogo, análise profunda de adversários. Um projeto desse porte fornece ferramentas absurdamente poderosas para quem está no comando do time. E isso, torcedor, é vantagem competitiva real. Não é discurso bonito. É futebol sendo decidido nos detalhes fora das quatro linhas. Agora, vamos falar de riscos, porque eles existem e precisam ser encarados com maturidade. O primeiro risco é a dependência excessiva de um parceiro estratégico. Quando um clube atrela parte significativa da sua estrutura a uma empresa, ele passa a depender, em certa medida, das decisões, rumos e saúde financeira dessa empresa. O segundo risco é a politização interna. Projetos gigantes sempre mexem com grupos de poder. Sempre surgem disputas internas, narrativas, tentativas de controle de decisões e até uso político do projeto. O Flamengo precisará ter uma gestão extremamente firme para impedir que interesses pessoais se sobreponham ao interesse institucional. O terceiro risco é a frustração de expectativa. Um anúncio dessa magnitude cria uma esperança enorme na torcida. Se as entregas não forem rápidas ou visíveis de imediato, a cobrança vem pesada. E o torcedor do Flamengo é exigente por natureza. Isso exige uma comunicação muito clara e transparente por parte do clube. Outro ponto sensível é o contrato em si. Um projeto desse tipo envolve cláusulas longas, metas, penalidades, compromissos de exposição de marca e obrigações recíprocas. Qualquer erro de interpretação contratual pode gerar problemas jurídicos sérios no futuro. Por isso, o Flamengo está sendo extremamente cauteloso. Agora vamos falar da reação da torcida nos bastidores. Existe um entusiasmo enorme, mas também existe uma parcela de torcedores mais conservadores que vê com desconfiança uma associação tão profunda com uma empresa de tecnologia. O medo de descaracterização, de transformar o clube em um produto frio, excessivamente corporativo, é real para parte da nação. E esse debate é saudável. O Flamengo não pode perder sua alma. Não pode perder sua identidade popular, sua ligação com o povo, com a arquibancada, com a paixão desorganizada e vibrante que sempre foi sua marca. Todo avanço tecnológico precisa respeitar essa essência. Agora, pense comigo no cenário mais otimista possível. O projeto se concretiza. As instalações do clube entram no mais alto padrão tecnológico. O Flamengo passa a ser referência em inovação no futebol sul-americano. A base se fortalece. O profissional ganha vantagem competitiva. A marca se globaliza ainda mais. O clube passa a ser visto no exterior não apenas como um gigante de torcida, mas como um clube moderno, estruturado e alinhado com o futuro do esporte. Isso impacta diretamente o mercado de transferências. Clubes europeus passam a olhar para o Flamengo com ainda mais respeito como formador e parceiro estratégico. Negociações ganham outro patamar. O Flamengo passa a ser visto não como mero vendedor, mas como uma instituição que prepara atletas em padrão global. Agora, vamos ao cenário mais pessimista. O projeto não avança por entraves jurídicos, políticos ou estratégicos. Fica apenas na promessa, na especulação, na frustração.
Isso pode gerar desgaste interno, desgaste com a torcida e até desgaste de imagem no mercado. Por isso a cautela da diretoria é tão grande. Melhor avançar lentamente do que dar um passo em falso. Mas um fato é inegável. O simples fato desse tipo de conversa existir já coloca o Flamengo em outro nível de discussão no mercado internacional. Isso mostra o quanto o clube cresceu institucionalmente nos últimos anos. Isso mostra que o Flamengo hoje é tratado como ativo global, não apenas como clube local. A pergunta que fica no ar é: o Flamengo está preparado para esse salto? Tecnicamente, financeiramente e politicamente? Essa resposta só o tempo vai dar. Mas o momento é, sem dúvida, histórico. Agora eu quero saber de você, torcedor. Você acredita que esse tipo de parceria pode levar o Flamengo ao nível dos maiores clubes do mundo? Você acha que tecnologia pode ser o diferencial definitivo no futebol moderno? Ou você prefere que o clube siga um caminho mais tradicional, focado apenas em futebol e contratações? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse debate é fundamental. O futuro do Flamengo está sendo desenhado agora nos bastidores, e a torcida precisa estar atenta, participativa e consciente das decisões que estão em jogo. Fala, torcedor rubro-negro, se chegou até aqui é porque esse assunto realmente mexe com você e com todo rubro-negro que sonha alto. Então deixa o like agora mesmo porque isso fortalece demais o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito para não perder nenhuma atualização sobre esse e outros assuntos quentes do Mengão. Ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. Porque aqui é informação, é paixão, é Flamengo o tempo todo.